Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul. 1h mais 1 minuto, 17 de junho, hoje terça-feira, tempo chuvoso em Santo Ângelo, aliás, em todo o estado do Rio Grande do Sul, muita água, 22 graus de temperatura. E a gente começa mais um programa Cafezinho Missioneiro, sempre com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grings Café Corporativo. Lembrando que tudo se resolve com um bom café. Mais um convidado especial, mais uma entrevista, mais um bate-papo. E eu deixo a apresentação com a Dani Schneider. Dani, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada. Mais uma terça-feira. Hoje a gente vai falar então de saúde e bem-estar e eu começo falando o seguinte: saúde é democracia, participação é cidadania. Quem disse isso foi o Dr. Ézio Cordeiro, médico sanitarista, professor, gestor público e um dos principais articuladores da reforma sanitária brasileira, movimento este que deu origem ao SUS. Sejam todos bem-vindos a mais um Cafezinho Missioneiro, nosso espaço diário de conversa, informação e inspiração aqui no rádio e nas redes sociais. Hoje, terça-feira, então, vamos dedicar a nossa pauta saúde e bem-estar, e o nosso tema é tão essencial quanto complexo. Vamos falar de estrutura de saúde regional, suas responsabilidades e sua presença no dia a dia da nossa comunidade. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Reis, coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Rodrigo é graduado em administração, com foco em gestão internacional de negócios, com especializações em gestão e organização da saúde pública e gestão por competências. Já passou por instituições como o Sebrae e IBGE e hoje comanda uma das coordenadorias mais importantes do nosso estado, atendendo 24 municípios da nossa região. Vamos entender um pouco melhor o papel da coordenadoria e como que isso impacta diretamente na qualidade da saúde da nossa população. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado, Dani. Obrigado à Rádio Novos Horizontes. Eu agradeço a todos pelo espaço, né? Já sou ouvinte, né, do cafezinho, né? Venho aqui, né, Eduardo, já agradecer o espaço, né? Serginho também, porque a gente ter esse espaço para debater e ter um espaço realmente na rádio para falar um pouco mais profundamente, né? De questões importantes que impactam na vida das pessoas, na saúde. Então é importante que a gente tenha esse espaço para poder... Eu estava sentindo falta, na verdade, né? Então achei bem importante e sou um ouvinte já do programa e agradeço o espaço. Eu fico feliz quando fala que a gente quer debater de forma profunda, porque essa é a intenção do programa, ser um bate-papo leve, mas de forma profunda e que de alguma forma impacte quem nos ouve, né? E melhore a vida das pessoas que nos ouvem. Que legal. Então a gente vai começar falando um pouquinho de ti, né, coordenador. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória até tu chegar na coordenadoria, como é que foi a tua vida. Conta um pouquinho pra gente. Bom, Dani, eu sou o sexto de uma família de 7 irmãos, né? Então... Aliás, um abraço para todos. Então, o seu Bira e a dona Neuza tiveram 7 filhos, eu sou o sexto já. E então, em 12 anos e meio eles tiveram 7 filhos, então... Eu sou numa família grande, a gente tinha, estudei em vários colégios de Santo Ângelo, então jogava futebol, fazia atividade física, né? Estudei também administração, me formei no IESA, né? Durante o que eu estava estudando no IESA, eu trabalhava no Sebrae, 5 anos, foi uma grande escola, tem trabalhos que eu acho que a gente podia pagar para trabalhar, e o Sebrae é um deles, né? Porque tu sai de lá com uma visão de negócio também, de empreendedorismo, de ter empreendedorismo não só como negócio, mas como meta de vida, de ser empreendedor onde tu vai trabalhar, onde tu tem para a tua vida trazer esse comportamento empreendedor, então é bem interessante. E eu passei no concurso em 2014, na Secretaria de Saúde do Estado. Eu vinha me preparando para o Tribunal de Contas, que eu estava estudando, acabei passando na da saúde. E entrei, né, já fiz uma pós-graduação para mim entender o que era saúde, porque eu tinha estudado só para o concurso, né? Então eu fui fazer uma pós na área, lá na Universidade Federal Santa Maria, e para mim entender um pouco mais as dimensões da saúde, como eu ia me inserir nela.
Em 2014 e 2015 eu passei a coordenar o setor administrativo da coordenadoria. E em 2020, em abril de 2020, no meio da pandemia, eu assumi o setor de planejamento, que é o setor que contrata, tudo que o SUS contrata nos 24 municípios, né, de média e alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado e da União, passa pela coordenadoria. Então a gente eu passei por essa experiência dentro do planejamento, para depois, em 2021, assumir como adjunto, de coordenador adjunto, né? Fazia a parte mais administrativa dentro da coordenadoria, e a parte política de rádio, de comunicação, ficava mais com o coordenador. Mas já faz 2 anos e meio que eu estou como coordenador, né? Então eu tô aprendendo, cada dia é um desafio. Saúde é uma coisa muito complexa e a gente aprende a cada dia. Em cada semana tem alguma coisa que eu não tinha visto ainda, né? Então, para poder se aprofundar naquela situação, né? A gente o Estado tem envolvido as coordenadorias em coisas que eram centralizadas no nível central. Essa descentralização da atenção e do olhar sobre algumas questões é super importante. A gente está trabalhando agora, por exemplo, a doação de órgãos, que é uma coisa que passava sempre para o nível central. Nós nem tínhamos ingerência sobre isso, a gente hoje está acompanhando e podendo articular e tornando a questão mais macro-regional, né? Perfeito. É interessante falar da tua formação técnica nesse sentido para atuação enquanto coordenador, e a gente falava disso antes de entrar no ar, né? Da importância do conhecimento técnico para cargos públicos, né? Principalmente quando a gente fala de saúde, educação, enfim, são áreas importantes que impactam muito as comunidades, né? Então é importante que se tenha um conhecimento de fato, né, daquilo que se faz, né, Rodrigo? Eu me preocupo um pouco com a gente teve, na verdade eu ingressei porque é um cargo político, né, hoje, né, que eu ocupo, e eu ingressei nisso porque quando eu estava lá sendo servidor, trabalhando, fazendo minha parte, nós, servidores, achávamos que tínhamos que ter espaço no espaço de decisão, né? No espaço de decisão eles acabam sendo políticos, então tem que ter o conhecimento técnico, é super importante, a gente tem que estar embasado tecnicamente, mas se a gente não ocupar os espaços políticos, as decisões acabam sendo, às vezes, contrárias ou não basadas na questão técnica. Então é importante a gente ter essa questão técnica e ocupar os espaços políticos, Dani, sabe? Sim. Então é uma responsabilidade social, né? O que eu faço pela minha cidade, né? Isso me impactou bastante para mim entrar nessa área política, né? Porque a gente tem que os ausentes não têm razão, né? Se a gente se ausenta da política e a gente só tem aquela crítica de fora, é muito fácil, né? Entende? Mas a gente tem que se envolver. Qual é o tempo da sua vida que está dedicando à política para entender o que acontece? Quanto que tu contribui na cidade que tu quer? Isso, né? A gente participa de um grupo que é o Zisan, que é essa ideia, né? A gente ter propostas para a melhoria da qualidade de vida, onde a gente vive, os nossos filhos vivem, Sim. né? Eu sei que tem pra gente começar a entrar no assunto da coordenadoria, eu sei que tem uma história muito legal, né? Uma história interessante, na verdade, tua com a coordenadoria. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, porque eu acho que é importante e vai abrir aí para que a comunidade entenda uma das atuações da coordenadoria. Sim. Bom, o meu filho, o João Alfeu, tem 18 agora, né? Eu tenho 2 filhos, a Helena com 8 e o João com 18. E o João, quando tinha 2 aninhos para 3, descobrimos que ele tinha alergia à proteína do leite. Né? E eu fui saber onde é que isso, como é que faz, né? E uma lata de leite na época era R$230, uma lata que durava 3 dias para ele. E daí eu lembro que eu tinha um Fuca, eu vendi o Fuca, né? E o guri tomou todo o meu Fuca, ligeirinho. Mas assim, foi interessante que eu conheci a coordenadoria de saúde, né? E a função que ela tinha. Na época demorou 5 meses para despacharem aquele leite. Eu, graças a Deus, eu tinha o Fuca para vender, né? Mas daí a gente viu o quanto era importante que esses tipo de processo fossem agilizados, né? Hoje o processo desse demora em 20 dias, já tá sendo fornecido esse tipo de leite, aí, né? Que legal. Então, na época não tinha isso, sabe? Então, era complicado, assim. Então, foi onde eu conheci a coordenadoria, né? E por destino, sei lá, eu continuei estudando, e quando surgiu esse concurso, né, um colega meu foi lá em casa, o Marcos Polo foi lá em casa, vamos fazer o concurso, me convenceu, eu fiz a inscrição e fiz o concurso, acabei ficando em primeiro lugar, daí
Assumi. Que legal. E me conta um pouquinho, eu sei que devem te perguntar muito, né, dos desafios, assim que tu assumiu, enfim, mas eu acho que é importante a gente reforçar, porque quem vê de fora acha que é tudo fácil, né? Me conta um pouquinho dos desafios que tu enfrentou, assim que tu assumiu o cargo, como que foi pra ti, cargo de gestão, uma coisa complexa? Uma questão importante, né, no cargo de gestão e que para mim impactou no início é que tu é técnico, né, tu vem com teus colegas fazendo a parte técnica. Quando eu assumi, para mim foi mais tranquilo quando eu assumi como coordenador, porque eu fiquei um tempo de adjunto, né? E quando eu estava de adjunto eu já tinha esse olhar de outras áreas. Tu pega a vigilância sanitária, tu pega a vigilância ambiental, cada vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica, cada setor ele tem um olhar diferente. Quando eu estava num setor só, eu não conseguia ver o todo. Então, essa é uma diferença, né? E quando tu assume a gestão, além de trabalhar com pessoas, né? Que nós somos em torno de 70 pessoas lá. Processos morosos. Processos morosos, tem burocracia, tem mudanças, principalmente tem mudanças muito rápidas, cada vez mais rápidas de implementação de novos sistemas, né? Então, a gente sabe que essa mudança impacta diretamente na existência das pessoas, às vezes, de inovação, né? Eu fui numa palestra do Sun Summit que era com o cara que criou a Melicinha, agora não lembro nele, um japonesinho. Ele disse, esteja preparado, né? Querem mudança, querem inovação, todo mundo, quero, né? Esteja preparado porque vai dar trabalho e vai dar desacomodação, as pessoas vai ter resistência, né? Então, vai ter problema? Sim. Se tu não quiser mudar, tá bom, vai continuar acomodado. Mas quando tu muda, né? E a gente tá num processo de mudança muito ágil, eu acho, para o que a gente tinha antes, né? Sim. Mas também tem desafios todos os dias e a saúde não para, né? Acho que é um dos grandes desafios. Né? Não para, então é fim de semana, é domingo, tem causas surgindo, né? Então, mesmo a gente tendo sistemas hoje mais confiáveis, assim, não está tanto na mão da ideia de cada um, mas está, sim, no sistema, né? Então, a gente está mais... Há sistemas auditáveis que a gente pode olhar, né? Então, a gente consegue ter hoje um monitoramento de coisas como leitos, como o tipo de vírus que estão chegando, né? De forma mais rápida, né? E existe um monitoramento mesmo, né? Tipo, eu vou citar aqui o Mpox, por exemplo. Uma doença surgiu lá na África, veio para a Europa, e o pessoal começou, estão inventando doença. Não, é que hoje o sistema mundial, né? Existe gente monitorando tipos de doenças, né? E vendo qual é o impacto dela no sistema de média e alta complexidade, né? Então, e qual é o impacto o Covid foi uma coisa, o H1N1 é outra. Eles são diferentes, mas eles impactam diretamente no sistema que é de média e alta complexidade e que ele é limitado. Então, se a gente não tiver um controle lá na atenção primária já sobre isso, a gente atuar na prevenção, né, que a gente tanto fala. Prevenção e promoção, né? É o link que a gente tem feito, né, cada vez mais forte, e tem alguns programas do governo estadual, que é da Rede Bem Cuidar, por exemplo, que é um sistema que é onde... A ideia do governo do estado é ter uma unidade modelo. Em cada município cada município nós já tem, alguns estão se habilitando já com a segunda equipe, que tem algumas metas direcionadas a populações idosas, por exemplo, gestante, né? Inclusão do parceiro no cuidado da gestação. Então, são várias questões que eles vão tendo metas e vão tendo registros, e a gente vai conseguindo atingir uma população de maneira mais efetiva. A gente, toda vez que fala de questões públicas aqui, a gente bate numa mesma questão. A obtenção de dados para tomada de decisão, né, digamos. Isso. E é isso, né? Bom, então, já que a gente já está falando um pouco da coordenadoria, eu quero que tu fale para os nossos ouvintes o que é que uma coordenadoria regional de saúde faz. Como que funciona essa articulação com os governos? Explica um pouquinho para a gente. Tá. Bom, o que a coordenadoria basicamente ela é, né? Ela é um braço do governo do estado, né, da Secretaria Estadual de Saúde na região, né? A gente atende 24 municípios, a gente vai até São Borja, até Porto Xavier, então é uma região grande que a gente faz o contato de meio campo, né? Que é com contato direto com os municípios, com os secretários, e o apoio técnico a esses secretários e equipes dos secretários para a implementação de política pública, de monitoramento, né? Além de implementação de políticas novas, monitoramento das que já existem, né?
Então, cada mês que a gente surgem novos programas, tipo o Te Acolhe, por exemplo, que é um programa grande, que surgiu ainda com base numa lei do deputado Eduardo Loureiro, e o Estado acolheu e montou o Te Acolhe, né? Então, que é um atendimento especializado para questão do autismo, né? Então, a gente tem 2 unidades já na regional, temos Santo Ângelo e São Luís, com a possibilidade agora de São Borja e Cerro Largo. Seremos uma das únicas regiões de saúde do estado com 4 Te Acolhe. Com 4 postos de atendimento do programa Te Acolhe. Do programa Te Acolhe. Legal. Que preparam, a ideia é preparar lá no município profissionais com esse olhar para identificar e para tratar casos mais graves. Então, que o município esteja preparado para também dar esse suporte, porque o paciente ele não deixa de ser do município, né? Sim. Quando tu monta um espaço especializado, aquela criança ela vive naquele município lá. Ela vive lá entre juízes. Ela vem para o Santo Ângelo, faz atendimento, mas ela vive lá. Então a família tem que estar preparada, a atenção primária lá tem que ter um olhar sobre aquele paciente diferenciada. Então fazer esse trabalho é um trabalho de implementação e a gente faz o monitoramento disso, de como é que está sendo feito, se está atingindo, né? Não basta investir. Uma das coisas que a gente notou, assim, que a gente melhorou muito a questão do investimento, né? A recuperação financeira do Estado proporcionou isso, mas que é preciso a gente monitorar para ver a efetividade. O que é efetividade, né? Enfim, a gente tem a eficácia, fez com menos recursos, né? Foi eficiente, mas teve eficácia, chegou ao ponto, mas agora tem efetividade, que é realmente está atendendo as pessoas, é aquilo que eles precisavam, né? E é nisso que a gente tem que trabalhar também. Perfeito. Existem metas e objetivos que vocês acompanham, enfim, indicadores que vocês precisam atingir, e vocês fazem essa articulação com os municípios, enfim, para garantir que os programas, enfim, sociais do governo, do Estado, federal, aconteçam na ponta. Isso. É isso. Que efetivamente chegue às pessoas. Perfeito. Falaste ali em São Borja e tal. São 24 municípios. Eu tô aqui com um mapinha na frente. Então a gente tem São Borja, Santo Antônio, Garruchas, Bossoroca, São Luís, enfim. E aí toda a equipe atende todas as demandas de saúde desses 24 municípios. É isso? Isso. Direcionado por setores, né? A gente tem... Tipo, o setor de planejamento que eu trabalhei foi a parte de contratos e implementação de novos serviços junto aos hospitais, por exemplo, né? E serviço especializado, fisioterapia e outros serviços que ainda estão com o Estado. Mas a tua articulação é direto com os secretários ou de saúde de cada município, ou a comunidade procura a coordenadoria direto? Não, na verdade é junto com os secretários, né? Porque o SUS, ele tem uma questão que é tipo, qual é a porta de entrada do SUS, né? A gente está falando de SUS, porta de entrada é atenção primária, né? Então, as demandas vêm geralmente da atenção primária, né? Lá do município que é responsável pela atenção primária, né? Atenção básica, junto à comunidade. Então, de lá que vem junto aos secretários. A gente tem uma reunião geral, mensal, né? Que é a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, que a gente debate ali questões da região e tenta buscar alternativa para os problemas que têm sido apresentados nos municípios, né? Perfeito. Bom, agora são 13h20, a gente vai chamar um bloquinho comercial e depois a gente volta para falar mais sobre as funções institucionais da coordenadoria. Passo para o meu amigo Eduardo. 1h20 então, nosso primeiro intervalinho comercial. Lembrando aos ouvintes, a gente está ao vivo no YouTube e Facebook e você pode participar também. A pauta de hoje é saúde e bem-estar. O convidado é Rodrigo Reis, que fala sobre a atuação da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. Pode mandar sua mensagem pelo 99911-4660. Com a força da Corsan, Grings Café Corporativo e Yuri, a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos aqui 13h25, sempre com o apoio da URI Santo Ângelo, Corsã e Grinks Café Corporativo. Hoje nós conversa aqui com o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, Rodrigo Reis, e a gente vai tentar entendendo um pouco mais como funciona o papel da coordenadoria na nossa região. Então eu volto para a gente saber um pouquinho mais das funções institucionais da coordenadoria mesmo. E eu queria entender como é que esse apoio técnico de vocês, que vocês dão, se dá para os municípios, como que isso chega nos municípios. Tem políticas do governo federal e tem as políticas do governo estadual, tá? Elas vêm algumas diretrizes, né, para implementação e para monitoramento e efetividade delas. Cada setor é ligado também a um setor, é um mini setor do nível central, né? Então lá tem o DEGAI, que é um departamento da parte de implementação de novas políticas, né, de hospitalar, atenção especializada, basicamente. O que é a atenção especializada? Quando sai a atenção básica, a pessoa, eu preciso de um especialista de joelho, fazer uma catarata, ele tem uma contratualização, tem um contrato com o Estado, né, então passa para ser algo da atenção especializada. Passa pelo DEGAI, o DEGAI passa pelo planejamento, o planejamento contata os hospitais para fazer contratualização, né? Nós estamos no momento agora contratualizando para o pessoal entender, assim, faz uma contratualização com o Hospital Santo Ângelo. A gente tem um contrato de 58 milhões ano, né? Vai passar para 64, 63 milhões anos de contrato com o hospital. Né? Então, para que esses atendimentos sejam feitos aqui no nosso hospital. No hospital, que atendam toda a região, que ele é um hospital regional, né? Não é um hospital só de Santo Ângelo, né? Quando sim, porque ele é uma referência para atendimentos. Isso, às vezes para muito mais que Santo Ângelo. Pega atenção a bariátrica, por exemplo, a cirurgia bariátrica aqui, a gente está fazendo para 1,5 milhão de pessoas, é a referência para 1,5 milhão de pessoas, né? Então, e agora a gente vai ter, já está começando o serviço de uma cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, né? Que já começou no hospital, a gente está começando com as consultas e alguns procedimentos já, né? Então também referência para 1,5 milhão de pessoas do estado, né? Então um serviço especializado de referência para o estado, na verdade. E eu posso dizer que é um dos melhores serviços do estado. E aí, em isso começando a acontecer, enfim, vocês trabalham também com o monitoramento dessas políticas, da realização dessas políticas. Isso, daí desde a atenção primária, né, que tem as políticas na atenção primária, né, programas do tabagismo, tem programa da atenção para o idoso, a criança, então tem a técnica gestante. Tem, agora lá o governo do estado criou uns ciclos de vida, que daí é políticas que se falam, né, que se conversam. Cada vez mais a gente tem um trabalho que não é isolado em caixas, né? O setor X só trabalha com isso, não. O setor de planejamento também trabalha com o setor de ações de saúde na implementação. Essa transversalidade. Isso, então a gente tem
tem essa ideia de cada vez mais quebrar essas caixinhas, de cada um trabalhar nessa caixa, né? Então, Todo mundo trabalhar junto. Então, que faz mais sentido, né, Gil? Que faz sentido porque uma coisa impacta na outra, Claro, né? Saúde claro. sempre é assim. Não, e o objetivo é o mesmo, né? No final das contas, mesmo que sejam relações diferentes. E falando nisso, nessa articulação, explica para mim um pouquinho como que funciona a questão da CIR, né? São reuniões que acontecem, né? Como é que vocês tratam? Como é que a coordenadoria participa? Na verdade, a gente coordena a CIR, né? O coordenador regional de saúde é sempre o presidente da CIR. Na falta de eu estar como presidente, o Pablo, meu adjunto, o Pablo Saragoso, ele coordena daí a CIR. A gente trabalha de maneira de sempre isso. A gente tem pauta mensal, né? Todo mês a gente vai levantando as pautas, né? E fazer uma discussão daquele atendimento e contratualizar e fazer referenciar, por exemplo, meu serviço de oncologia é em Santo Ângelo, mas tem um outro em São Borja, eu estou pensando em mudar para lá, né? O município resolve. É sempre com os secretários. Secretários de saúde, né? São todos 24 municípios, os 24 secretários vêm. Geralmente eles vêm com um ou dois assessores para a gente poder, né? De algumas áreas específicas que vai ter, a parte de regulação, por exemplo, né? Cada área, então geralmente eles trazem alguns técnicos, que é algum enfermeiro ou técnico da área, né? Até porque os secretários também às vezes não são técnicos, né? Geralmente são cargos políticos também, né? Então alguns têm conhecimento na área, outros não têm também. E traz a equipe para apoiar. Lembrando que a CIR é Comissão de Intergestores Regional, né? Isso então aí. Por isso que tem essa articulação. Como é que funciona? Tu me falou um pouquinho de uma novidade, de uma mudança na questão da elaboração dos planos regionais de saúde. Como que vocês realizam isso? Tá. Os planos eram feitos, pessoal, muitas vezes feito pro forma, assim, era um plano de gaveta, era um plano que virava um plano que tinha que ser feito obrigatoriamente para vir o recurso federal, tá? Cumprindo uma tabela. Cada município fazia o seu, né? Sem uma integralidade do que a gente precisava de média e alta. A gente criou o PRI, que é o Planejamento Regional Integrado, tá? O que é o PRI? Esse Planejamento Regional Integrado, a gente fez o levantamento de demandas da região. Isso gerou um planejamento regional integrado, PRI, e depois criou um macro regional, que envolve a região de Santa Rosa e Gi Cruz Alta, porque algumas coisas especializadas, como a gente tem pouco profissional no interior, né, hoje 80% dos profissionais especializados estão reunidos nas capitais ou na região metropolitana, a gente tem algumas coisas que a gente consegue resolver de forma macro-regional, né, em referências nossas que são em Cruz Alta, bucomaxilo, a gente faz em Cruz Alta. Né, que é outra região de saúde. Neuro, a gente faz em Santa Rosa, né? Algumas coisas eles fazem aqui. Então é isso aí, a gente consegue resolver de forma macro-regional. E esse planejamento só aconteceu, e isso também embasou pela primeira vez, né, o Plano Estadual de Saúde, que pela primeira vez do Estado também conseguiu gerar o orçamento. Porque antes às vezes existia o planejamento municipal, que não gerava um regional, que não gerava um macro-regional e que não gerava o plano estadual, e eles não se encontravam muitas vezes, e não gerava o orçamento. Nem sabia quanto que ia precisar para realizar isso. aquilo. Então a gente hoje consegue direcionar isso, né? Então é um plano vivo, que a gente está sempre trabalhando, a gente tem uma equipe permanente, um grupo do PRI, né? Tendo reuniões, a semana passada a gente teve uma reunião em Santa Rosa, da Macro, para discutir situações de vazio assistencial. O que é isso, para o pessoal entender, assim? Eu tenho proctologista, a gente não tem procto na região atendendo pelo SUS, e a gente não tem uma referência para onde é que vamos mandar essa pessoa, né? Não tem, né? Alguns municípios compram via consórcio, daí tem outras formas de compra de serviço, mas a gente não tem alguém para atender via SUS, né? E a população fica desassistida nessa especialidade, né? A gente precisa resolver isso, então isso a gente vem trabalhando para também implementar políticas comuns. Daí vem incentivo hospitalar, né, que a gente está buscando através do incentivo hospitalar, tem o governo do estado através do Avançar, que é investimento, e o Assistir, que é um programa de incentivo hospitalar, né? Então em torno de 70 e poucos mil, o hospital recebe aquele incentivo, além da produção que ele fizer a produção é via tabela SUS, que a gente sabe que é muito defasado, e vem um recurso, e o estado e o hospital
serviços, os hospitais geralmente colocam esse serviço, né? Pagam o profissional, pagam tudo ali o serviço para poder ter ter atendimento. Efetivamente, né? E daí tem metas a cumprir, a gente faz um monitoramento disso, né? Tem uma comissão de acompanhamento do contrato, tem 3 servidores nossos que vão no hospital e vão falar com o gestor do hospital, vão falar com a Secretaria Municipal de Saúde daquele município e com um representante de outro município que venha, que seja referência ali, para sentar a cada 3 meses, ver como é que está o cumprimento daquele contrato. E fazer um acompanhamento da realização das metas, enfim, importante. E aí, falando em metas, enfim, e objetivos, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre campanhas de vacinação, como é que tu falou agora que são estratégias, né, de vacinação e principalmente de prevenção, que eu acho que é o principal quando a gente fala de saúde, né, Rodrigo? É a gente trabalhar a prevenção para que a gente não tenha problema lá na frente. Então, como é que a coordenadoria atua ativamente nessas questões? Bom, a gente toda parte de vacina passa pela regional, tá? Toda vacina que vem do governo do estado, do governo federal, que é ele que é detentor da compra de vacina para o SUS, né? Então ele passa para nós e nós passamos para os municípios com a orientação de qual é os públicos que devem ser atingidos, né? Então todo essa articulação é feita pela coordenadoria. Então tem uma servidora lá, que é a Rosângela da Veiga, que ela faz essa intercâmbio com os responsáveis de cada município. A gente tem uma preocupação muito grande quanto à vacina. Hoje elas são estratégias porque não são mais a campanha. Porque antigamente tinha a campanha, terminava a campanha, tinha data início e data final, né? Acabava. Sim. Hoje a gente tem uma estratégia que ela virou rotina. A rotina durante todo o ano vai ter aquela vacina. Então a gente tem uma preocupação, principalmente agora com influenza, né? Porque a gente deu uma olhada nos números, a gente tem muita internação, a internação está sendo muito por influenza, e as mortes, a gente tem 10 mortes na região de influenza desde o início do ano, 7 são do influenza, né? Então a gente fala do SRAG, que é síndrome respiratória grave aguda, né? Aguda grave, aliás, que a maioria está sendo o H1N1, e ela atinge pessoas com mais de 60 anos, com mais gravidade, essas pessoas interno. Então, se a gente não atingir o mínimo de vacinação nos 60 anos ou mais, a gente vai criar um ambiente favorável para ter muita internação e faltar leito. Entendi. Então, se a gente tem muita internação, se tu pegar hoje 94% das pessoas que internaram eram não vacinadas. 98% das pessoas que morreram eram não vacinadas. Poxa, galera, vacina. Então, a gente até tem municípios vacinando bastante, mas não atingindo aquela população específica. Então a gente sabe da importância do município fazer essa busca ativa. Ele tem sistemas hoje que dizem quais os nomes das pessoas que não foram vacinadas naquela idade. Posso ir buscar a pessoa na casa. Posso, sabe? A pessoa não quer vacinar, beleza? Assina aqui que tu não quer vacinar, beleza? Sim. Tem problema. Não quer vacinar? Eu acho que é uma irresponsabilidade social, porque quando tu não se vacina, vamos dizer que vamos gastar R$5 numa vacina, porque quem gasta é todos nós, né? Nós estamos pagando, não é meu dinheiro, não é o dinheiro do nosso imposto. É o dinheiro de todos nós, né? Está pagando essa vacina de R$5. Se a gente não vacinar, a pessoa vai para internar no hospital e coisa vai, às vezes, vai custar para nós R$50 mil, né? E é nós todos que estamos pagando. E muitas vezes a vida de quem não vacinou. E às vezes a pessoa, não quero me vacinar, mas daí transmite para ela, não vai ter problema, mas transmite para alguém com alguma fragilidade, e essa pessoa também vai poder, de repente... A vida de outras pessoas também. É uma tremenda irresponsabilidade. Então, acredito que a gente pensar a vacina não é ela não faz mal, ela já tem comprovação científica, não tem, né, ninguém morre da vacina. Pode ter um evento adverso, que a gente chama, mas não vai ter, ninguém morre da vacina, né? Desenvolve a doença por causa da vacina. Não é isso que acontece, né? Então, a gente tem dados quanto a isso e a gente sabe o quanto a segurança. E aí, o que mais comprova é a quantidade de pessoas morrendo sem vacinação. Bom, agora eu quero entender um pouquinho cada setor da coordenadoria, para que a comunidade entenda também o que buscar, né? Entenda a sua necessidade e onde que a coordenadoria pode atuar, né, em benefício da comunidade. Primeiro, o setor que eu peguei para a gente falar é sobre a assistência farmacêutica regional. Como que funciona?
Assistência, a gente tem 2 farmacêuticas e um nutricionista, mais uma equipe que trabalha na parte de logística, né? Porque a gente entrega toda a medicação de média e alta complexidade. O que para você entender? Tem uma lista, né? O Rename é uma lista do governo federal que diz o que é de atenção primária e responsabilidade da atenção primária, o que é da atenção secundária e terciária, né? Terciária é uma de alta complexidade e alto custo também, geralmente. Então, o governo municipal tem aquela responsabilidade, mas tem um sistema que a gente usa, que é o AME, que eles colocam lá também o que eles estão fornecendo, tem um registro lá. E tem a média complexidade, que daí é o que o Estado tem que fornecer. Então, a gente vai orientando do que a gente vai passando essa medicação. Tem um trabalho muito legal na assistência farmacêutica, que é da Farmácia Cuidar Mais. É um programa que é atenção primária, que a gente colocou um recurso forte nos municípios para a reforma e ampliação das ações da atenção primária. Para que às vezes alguns municípios, eu cito alguns, Bossoroca, tu ia lá e era atendido numa janelinha, entregada a medicação. Só que agora a pessoa chega lá e ela tem que ter, na primeira entrega de medicação, ele vai ter uma consulta com o enfermeiro, com o farmacêutico. Para que isso, gente? Porque o farmacêutico é a pessoa que mais entende de remédio. Mesmo que o médico tenha receitado e tal, o farmacêutico vai dizer qual é o uso correto, vai analisar se tu está tomando outros remédios que podem estar interferindo naquele tipo de remédio que está tomando. Então não adianta tu estar tomando um monte de remédio, às vezes tu está prejudicando a saúde, não melhorando, né? Então o farmacêutico vai fazer esse olhar mais amplo. Então a gente fortaleceu isso com estrutura nos municípios e com a contratação e a sugestão de contratação de mais farmacêuticos, para que eles não sejam estoquistas, né? O farmacêutico não pode ser alguém só cuidando de estoque, entregando coisa, ele não é entregador de remédio. Ele tem que ser uma pessoa que faz a gestão desse acompanhamento de como é que está sendo tomado aquele remédio, se efetivamente está causando o que precisa causar para a pessoa, que é melhora na saúde dela. Agora são 13h40, a gente vai chamar mais um bloco comercial e voltamos em seguida, Eduardo. Isto mesmo, intervalo comercial, 1h40, então, 23 graus a temperatura em Santo Ângelo, reforçando aos ouvintes que você pode conferir depois essa entrevista também na íntegra pelo YouTube da Rádio Novos Horizontes FM, a qual estamos ao vivo. Cafezinho vai ao ar com Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. Intervalinho comercial e já voltamos. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. De volta aqui, 13h44, seguimos a nossa conversa com o Rodrigo Reis, sempre com o apoio da Corsã, URI Santo Ângelo e Grings Café Corporativo. A gente estava falando sobre um dos setores que era assistência farmacêutica, e me veio essa questão assim, se eu precisar hoje do serviço da coordenadoria, enfim, qual que é o caminho, digamos, Rodrigo?
Como que eu posso fazer para né, se eu precisar dos serviços? Pode chamar de Digão. Posso chamar de Digão, né? Não, assim, o caminho da assistência farmacêutica ele começa na atenção primária, como a porta de entrada para a atenção especializada também é na atenção primária, onde vai estar os médicos da atenção primária, que eles vão recomendar tal remédio, né? E isso pode ser feito de maneira que eles vão pedir essa medicação, vão cadastrar no município num sistema chamado AME, e o Estado vai avaliar, de acordo com aquele CID apontado ali, se aquela medicação solicitada se enquadra. É rapidamente feito isso, essa avaliação, e é fornecido, se é fornecido administrativamente ou não. Quando não é fornecido, o sistema dá uma negativa. Essa medicação está fora da lista SUS. Né? Acontece de judicialização de medicação? Acontece, porque isso tem recomendação de um médico que aquela não tenha. Às vezes, eu quero aquele remédio daquela marca. Não, a gente não pode ter marca do remédio. Tem o princípio ativo, isso sim a gente vai fornecer. Mas de forma prática eu tenho que consultar um médico pelo SUS e é a partir dele que vai a minha solicitação para a secretaria. Eu não procuro lá a secretaria ou tem algum outro caminho, não? Não, alguns já levam alguma requisição lá, né? Mas direto lá no prédio, no prédio, lá, mas geralmente acontece assim, né? O médico já faz a prescrição. Isso já chega para vocês. Chega através do sistema e nós vamos avaliar, né? Vai ter uma equipe, tem médicos e farmacêuticos que fazem essa avaliação cada vez mais rápida. Isso demorava às vezes 2, 3 meses, hoje demora no máximo 10 dias, né? Então é muito rápido. É rápido. E o setor de regulação, como é que funciona essa relação com os hospitais e os municípios? Tá. O que é a regulação, né, pessoal? O Estado antes contratava, lá em 2014, quando eu entrei, o Estado fingia que contratava na verdade, mas não pagava em dia, às vezes. E daí o hospital fazia, mas não tinha um comprovante. Então era uma coisa meio colada, assim. A gente viu que hoje a gente contrata, paga em dia, mas cobra também, né? Então a gente faz e a regulação é o quê? É pegar um paciente que tá com o joelho, precisa arrumar, tá com o joelho minúsculo. Um outro lá está com um problema no joelho, desgaste do joelho, da cartilagem. Eles vão ser classificados lá, né, pelo médico ou um enfermeiro que vai olhar e vai classificar. Esse é mais grave, está na categoria 1, esse está na 3, esse é mais grave, tem que ser atendido primeiro. E daí ele é classificado, essa classificação dentro do GERCOM, que é um sistema nosso, que lá o município colocou no GERCOM que precisou de atenção especializada daquele joelho. Vai para o sistema, o médico vai olhar, vai dizer, esse aqui precisa ser mais urgente, esse é menos urgente. Né? Nós não estamos falando de urgência e emergência, não foi quebrado uma coisa, foi alguma coisa que está em desgaste, uma outra questão. E ele vai atender de acordo com o que vai chegando para o ambulatório, que é o hospital que geralmente que faz esse atendimento daí, né? Entendi. Então é isso. Entendi. Outro setor que eu vi lá na lista, no site lá da coordenadoria, é da vigilância sanitária, né? Como que é a atuação da coordenadoria nesse sentido? A gente tem um trabalho, pessoal. O pessoal vai pensar na vigilância sanitária sempre aquele que vai lá para fiscalizar, para multar o serviço. Não. A gente vai lá também para capacitar. A gente tem cada vez mais forte isso. Capacitar as pessoas de produção de alimento. Nós temos uma engenheira de alimentos que vai fazer um curso de boas práticas de fabricação para que as pessoas tenham uma boa prática. Claro, depois a gente vai fiscalizar se está sendo usada aquelas boas práticas e se tem uma regularidade ali. Para que isso? Para a segurança das pessoas. Para tu saber que tu está comprando um alimento e aquele alimento é realmente o que tu está comprando. Né? Se tem a validade correta, se tem a organização correta na produção, né? Então vocês dão orientação antes de fazer a fiscalização? A gente faz curso bastante, mas claro que às vezes faz uma orientação, faz uma, né? Então a função da vigilância é chegar lá, tanto em hospitais, que a gente também tem a parte de alvará de hospitais, tem a parte de alvará de laboratórios, né? Que também a gente faz, né? Então, são coisas que a gente vai ver como é que está a atuação daquilo, né? Assistência farmacêutica dentro do hospital também a gente vai ver se está sendo dispensado, se é acompanhado por um farmacêutico, se é ter os controles que é necessário ter, né? A gente faz essa parte não é só comida, né? Não. Muitas outras coisas. Então, tem tudo isso que é segurança para o paciente, segurança para quem come, para quem... É dentro disso. Entendi, né? Então, entendi. Outro setor que me chamou atenção lá, que eu queria saber um pouquinho como funciona, é o de ouvidoria. Conta pra mim um pouquinho sobre isso.
Ouvidoria, a pessoa pensa, o que é ouvidoria, né? Cada município tem algumas, já tem ouvidoria dentro da saúde mesmo, né? A gente tem orientação para os municípios maiores, sempre tem essa implementação da ouvidoria. Porque o que é a ouvidoria, pessoal? Usem a ouvidoria. Que eu digo à população sempre quando me diz, olha, tá com um problema assim, podem falar comigo, tá? Eu vou tentar ver o que é. As pessoas me procuram, eu faço tentar agilizar, ver o que está acontecendo, né? Alguns vereadores, políticos e tal. Mas qualquer cidadão mesmo, pode pegar. Isso aconteceu comigo um negócio no hospital que não está certo. Aconteceu comigo um negócio no laboratório, não está certo. Eu uso a ouvidoria. Eu registro na ouvidoria, eu entro nos canais da ouvidoria do estado. A gente tem uma ouvidora regional aqui, que é a Márcia Fosa. E a gente faz um registro disso. Isso vira um processo. Que a gente vai questionar o hospital, eles têm prazo para devolver. Eu vou dar um exemplo que é muito legal, assim, de Santo Ângelo, por exemplo. O SAI, que é um serviço especializado para atenção das pessoas que convivem com AIDS, tuberculose, ele saiu de uma demanda da ouvidoria. A ouvidoria foi... O município foi demandado de uma necessidade, né, de ouvidoria, e eles viram que não tinham política específica para aquilo. E daí eles implementaram uma política que era do governo federal e do governo do estado, que passou a receber um recurso também. Agora tem o CRAIP, que ele evoluiu para ser um negócio regional aqui, que também está em sistema de implementação junto aos últimos meses já começou a ampliar a carga horária e atender os mais graves, pacientes com AIDS, tuberculose, né? Às vezes doenças oportunistas, né? E esse programa saiu de uma demanda da ouvidoria. Para tu ver como a ouvidoria ela é importante para o governo ter registro disso, né? Porque a gente ir na rádio, às vezes falar, é importante a gente ter a imprensa falando sobre isso, mas o registro da ouvidoria, ele já nos mostra, olha, tem um monte de demanda nessa área que nós precisamos ter política pública nessa área. A gente falamos isso antes, né? A geração de dados para a tomada de decisão nos serviços públicos. Então, assim, registrar aquilo é importante para que as pessoas, lá em cima, quem de fato toma a decisão de mudança, enfim, né, receba esses dados e utilizem isso para facilitar a vida da população. Então, e como que eu faço a ouvidoria? Como que eu registro? É um telefone? Tem no site? Tem telefone, tem um WhatsApp. Se tu entrar no Instagram, na página do Facebook da coordenadoria, e qualquer um dos dois tem lá os canais da ouvidoria, né? Tá? Perfeito. Então a gente está sempre divulgando, né? Então os municípios também têm alguns cartazes. Tu chega no município, tem lá ouvidoria. Liga, tem 0800, tem o canal daqui. Tudo vai voltar para cá para nós questionar o município, vai para nós questionar o serviço, né? E melhorar. Porque dizem que está acontecendo em tal lugar, tal coisa. Isso a gente não consegue resolver, né? Pois dizem que estão cobrando tal coisa. Se a gente tiver o registro da data que aconteceu com quem, né? A gente vai apurar. E pode responsabilizar quem está fazendo isso, para que isso não aconteça mais. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a formação dos profissionais, enfim, visão de futuro. Como é que funciona o trabalho de capacitação e formação contínua dos profissionais de saúde na nossa região? Bom, a gente tem, hoje de manhã eu tive uma reunião com o Thomas Menegas, que é o coordenador da atenção da vigilância ambiental, né? Então, sempre que tem um ciclo de mudança de alguns profissionais, a gente tem uma capacitação anual para uso da UBV leve, que é aquela mochilinha que o pessoal leva o veneno para fazer bloqueio químico, né? Então, todo ano a gente faz uma ou duas capacitações para isso. Aí também tem uma capacitação que vai ser para BRI, que é borrifação residual intradomiciliar. O que é isso, né? É um veneno vai colocar na tua casa para ficar 3 meses num lugar direcionado para aquele mosquito. Onde é que ele vai sentar? É de acordo com estudos e tal. Onde é que o mosquito vai andar? 2, 3 paredes na tua casa, resolve. Não vai ter mosquito ali. Dificilmente vai ter, porque onde o mosquito fêmea vai sentar para se alimentar é perto do centro de tardezinho, então debaixo da mesa ali. É alguns lugares que é feito residual, por 90 dias o bichinho que sentar ali morre. E a gente tem esse trabalho com os municípios. E eles têm que comprar equipamento e tal. A gente faz esse trabalho de capacitação. Cada área tem o seu programa de capacitação. Então, cada área... De acordo com as demandas daquele município ou não? Não, de acordo com o que vem de política, né? Entendi. E também com demandas dos municípios. Às vezes trocou lá o fiscal.
Então vem uma demanda para cá, a gente treina aquela pessoa. Às vezes trocou aquele fiscal ali 6 meses, troca de novo, né? E a gente tem que fazer novamente a capacitação. Então isso dá um retrabalho bastante grande, mas a gente atende os 24 municípios nessa capacitação. Entendi. Antes tu falou sobre ter surgido um programa por conta de uma ouvidoria, né, em relação ao HIV, se não me falha a memória. Quais são as ações regionais de combate a doenças como dengue, agora tu falaste do mosquito, HIV, enfim. Tem alguma coisa que tu queira compartilhar com a gente sobre isso? Olha, sobre dengue, por exemplo, a gente tem uma implementação de novas tecnologias, que é o BRI, por exemplo, que eu falei, né? Tem as ouvitrampas. Ouvitrampas, o que é? É tipo uma armadilhazinha que tu vai botar lá 5 dias por mês, vai ficar num lugar protegido numa quadra lá. Daí tu pega depois, quando tu vai recolhendo os ovos daquela ali, tu vai fazendo um mapa de calor. Onde é que tem mais ovos, onde é que tem mais infestação. Isso direciona as equipes para resolver essa questão. Isso tem acontecido na nossa região e o impacto disso é esse ano a gente ter, além da questão climática também, que nos possibilitou não ter tantos casos, mas também esse trabalho, né, de qualificação das equipes e desse trabalho de olhar. Hoje tu consegue entrar no mapa do Google lá e tá onde é que tem calor, onde é que tá essa parte vermelha aqui tem mais, a gente precisa atuar aqui. Então isso é uma tecnologia nova. O CRAIP, que é um centro regional de atendimento para aidéticos e para quem convive com a AIDS, né, com HIV. Então a gente tem um trabalho que se ampliou, era uma carga horária de 4 horas que a gente tinha o SAIS, aqui ele aumentou para maior a carga horária e vai ser um atendimento para dar suporte também para os municípios lá, para que o município também tenha essa ideia, ó, aquele paciente não pode ir para um serviço especializado e não voltar mais para cá, ele é atendido lá. Não é essa a questão, ele é atendido lá, mas ele também pode ser atendido aqui. E o município tem que saber estar preparado para essa pessoa, né? Para receber, claro, né? Tá. Bom, a gente já está a 3 minutos das 14 horas e eu vou partindo para o final, pedindo para te deixar uma mensagem para a população sobre o papel da gestão regional e também da importância de a gente fortalecer o SUS para que a gente continue tendo esses serviços, né, Digão? Eu digo sempre esses espaços que a gente tem na rádio, é importante a gente poder falar um pouco do que é feito, né? Porque a gente, quando fala do SUS, fala o que não funciona, né? Sim. Que não funciona tem grito e tem voz. Mas a gente mostrar o quanto a gente tem evoluído e melhorado, tem pouco espaço. Então, dizer à população que o SUS é um processo em formação, é um sistema em formação, a gente vem trabalhando para implementar novas políticas, para melhorar ele. Isso depende de articulações políticas de governo federal, estadual, municipal, mas que tem um trabalho sendo feito, né? De maneira efetiva, dia e noite, né, diuturnamente, que às vezes é noite mesmo a gente está trabalhando, né? Então, que usem os espaços também de discussão. As conferências municipais de saúde, pessoal, tira um diazinho para ir lá na conferência, né? Para poder dar a opinião do que vocês acham que está faltando, né? Para que a gente possa conversar junto, ver o que a comunidade acha que isso aqui está melhorando, mas isso aqui tem que ver o que tem que melhorar. Então, use os espaços, pessoal. A gente precisa de colaboração de todos, né? Verdade. Então, existe o trabalho público, do servidor público, de todos que trabalham com o SUS, mas existe a participação popular. Registrem na ouvidoria, participem das decisões também, e é um jeito de participar, falando, né? Perfeito. Bom, eu agradeço demais, Rodrigo, por essa conversa tão esclarecedora e necessária. A maioria das pessoas não faz ideia da complexidade e da importância da estrutura por trás do atendimento em saúde que chega até elas. E hoje a gente conseguiu mostrar, então, um pouco de como que funciona essa engrenagem. Compreender o papel dessa estrutura é também fortalecer o SUS, valorizar os profissionais de saúde e nos colocarmos como parte ativa desse sistema que é público, gratuito e universal. Vacinem-se e participem das decisões sobre saúde do seu município. Saúde é cidadania. Amanhã a gente volta com mais Cafezinho Missioneiro, trazendo temas sobre educação e formação. Deixo aqui meu beijo e passo aqui o microfone para te se despedir da nossa galera. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos, né? Quero deixar a Coordenadoria Regional de Saúde à disposição. A gente está lá para atender no que a gente puder, né? Sempre com um olhar de para todos, não só para um, né? A gente quer qualificar para todo mundo e tornar igualitário, seguir os preceitos do SUS. Então a gente precisa
da participação de todos e queremos estar sempre à disposição da comunidade. Agradeço o espaço aí, obrigado Dani, obrigado Taus, obrigado Serginho, um abraço a todos. Volte sempre. Passo para o meu amigo Dudu Altaus. Fechamos a conta então, 2 horas em ponto, temperatura de 22 graus. Lembrando, pessoal, a entrevista de hoje com o Rodrigo Reis, que fala sobre a atuação da 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, também Saúde e Bem-Estar, o papo de hoje. Você pode conferir no YouTube, tá lá na íntegra, à tua espera. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado também aos internautas que nos acompanharam ao vivo. E lembrando, amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro com a força de Corsã, Uri e Grins Café Corporativo. Quem segue na sintonia 104.7, daqui a pouquinho tem música, só as melhores pra ti. Aquele abraço a todos e até logo mais.